Café curto, longo, em chávena fria ou escaldada? Prepare o seu, porque vamos dar início ao Café com História, o podcast do Núcleo Académico de História da Universidade do Porto. O meu nome é António Marques Rodrigues e hoje tenho comigo o professor e historiador Luís Carlos Amaral, especialista em História Medieval. Luís Carlos Amaral é professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se licenciou. Em 2008, apresentou a sua tese de doutoramento, intitulada Formação e Desenvolvimento do Domínio da Diocese de Braga no período da Reconquista, século IX a 1137. Além de investigador integrado no Centro Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, CITSEM, é ainda investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. As suas áreas de interesse são o povoamento e a organização socioeconómica do território, as instituições e poderes eclesiásticos, bem como a história da Igreja em Portugal. Autor de vários artigos científicos, a par de capítulos e obras, das quais destacamos a biografia Teresa, a Condessa Rainha, e a sua participação em projetos coletivos, como a reconstrução de arquivos monásticos do norte de Portugal, da Idade Média ao século XIX, ainda em curso. Depois desta resumida apresentação, só nos resta agradecer a sua presença. Saúdo a todos e agradeço naturalmente o convite que me foi dirigido. Com muito gosto estou aqui e espero poder colaborar e sobretudo ir ao encontro daquilo que pretendem. O convite pressupõe confiança e por isso renovo o meu agradecimento. Muito obrigado, professor. Começando pelo início, como chegou à área da História? Quais foram as principais razões para dar os primeiros passos neste sentido? Bom, para mim, voltar a essas origens já muito recuadas à minha, entre aspas, pré-história, é um exercício interessante, mas não vejo que possa ser muito relevante para quem estiver a ouvir. Ainda assim, aceito a pergunta e o que posso dizer é que, tanto quanto me lembro, nunca houve, digamos, matéria nenhuma que me seduzisse tanto quanto a história e o conhecimento da história. Claro que a história em que eu fui iniciado, digamos, era uma história bastante romanceada, não apenas porque era um ávido leitor de romances históricos, mas também porque tinha uma visão, digamos, muito, como é que é dizer, muito de uma verdadeira epopeia, não é? Esta história vista do seu lado mais de heróis e grandes momentos e grandes acontecimentos. Mas a verdade é que desde muito cedo cultivei esse gosto, também por influência familiar, muito concretamente da minha mãe, que não tinha absolutamente nada a ver com estas áreas, mas era uma grande apaixonada por história, uma ávida leitora de livros, sobretudo livros de divulgação de história. Portanto, desde que me lembro, muito cedo isso aconteceu e por isso já no liceu me lembro de ter, digamos, tomado muito cedo essa opção, que era isto que eu queria fazer. Não sabia exatamente se vinha a ser professor ou outra coisa qualquer, mas era neste mundo que eu me queria movimentar e sempre com uma grande vontade de conhecer, e devo dizer que na altura não era exclusivamente a história medieval, era absolutamente tudo. Tudo. Aliás, o período por onde eu comecei, digamos, a minha primeira paixão, a minha primeira seleção e paixão dentro da história em geral foi muito mais o período da Primeira Guerra Mundial, também por influência familiar, já que o meu avô paterno e dois irmãos, dois tios-avós, tinham participado na Primeira Guerra Mundial. E esse ambiente ainda se comentava no meu tempo, apesar de já com muitos anos depois dos acontecimentos, ainda se comentava essa passagem pelos familiares próximos nesse acontecimento e, portanto, foi de facto o meu primeiro gosto e a primeira matéria de que eu tenho memória de me ter interessado de forma mais detalhada. Na sua tese de mestrado, São Salvador de Grijó, na segunda metade do século XIV, Estudos de Gestão Agrária, iniciou o seu percurso sendo orientado por um dos maiores medievalistas europeus, Garcia de Cortázar. Quais foram as principais lições que retirou do contacto com este historiador e de que forma moldaram as suas escolhas temáticas posteriores?
Já na faculdade, mesmo antes de entrar na faculdade, já tinha determinado, digamos assim, qual seria a minha área preferencial e essa que eu iria abraçar. É verdade que mantinha muito gosto por outros temas e cronologias. A Primeira Guerra, que verdadeiramente nunca me abandonou, aliás, recentemente voltou uma vez mais a aflorar no meu pensamento e nos meus interesses, portanto é daquelas coisas que fica uma espécie de banho-maria à espera de melhor oportunidade. Mas de facto era a Idade Média, não tinha dúvida nenhuma, não sabia ainda propriamente que período, e nessa escolha, essa escolha resultou de várias circunstâncias, mas uma que eu gosto sempre de invocar porque verdadeira, pode parecer um bocadinho pretenciosa, mas não é, que foi a influência que sobre mim teve e continua a ter Alexandre Herculano. Eu muito cedo fui um ávido leitor dos seus romances históricos e das famosas lendas e narrativas e fiquei absolutamente fascinado com esse mundo. Portanto, digamos, a opção pela Idade Média tem muito a ver com isso. Circunstância essa que ainda foi reforçada por uma mera coincidência, mas para mim uma coincidência muito feliz, que foi o facto de ter estudado no Liceu Alexandre Herculano. Portanto, é uma coincidência, e tanto assim que o primeiro trabalho que eu publiquei, e como digo sempre que não referirei, não darei as referências relacionadas com esse trabalho, não direi onde é que está, mas teve a ver precisamente com Herculano. Eu estava no último ano do Liceu, em 1977, quando se celebrava o centenário da morte de Herculano. E, portanto, houve naturalmente um esforço de toda a comunidade académica do Liceu Alexandre Herculano para celebrar esta efeméride, e eu participei ativamente nisso, e aí produzi o meu primeiro texto, que, como digo, é só apenas o primeiro, mas não reconhecido como grande investigação. Mas sublinho que, digamos, o fascínio, verdadeiramente o Herculano historiador, só comecei a conhecer mesmo no final do Liceu. Foi aí que comecei a ler a História de Portugal de Herculano e outros textos, sobretudo as cartas sobre a história de Portugal, e consolidei, digamos assim, essa, digamos, paixão, apego, amor à Idade Média e muito particularmente à figura de Alexandre Herculano, que me acompanha, tanto quanto eu me lembro, desde muito cedo. E claro, depois na faculdade desenvolvi esse meu gosto e essa minha apetência, e quando terminei o curso e se iniciaram os primeiros cursos de mestrado, eu pertenço à primeira leva de um mestrado em História Medieval, e no Porto abriu o segundo mestrado de História Medieval em todo o país. O primeiro tinha aberto na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Logo matriculei, foi imediatamente a seguir à minha licenciatura, e aí não havia dúvidas nenhumas que iria trabalhar História Medieval. Não sabia ainda muito bem como, mas mercê de circunstâncias, mais uma vez, mais ou menos fortuitas, o facto de ter sido contactado por um antigo professor, o professor Armando Coelho, que não tinha nada a ver com estas andanças, mas para preparar a edição de 2 tombos do Mosteiro de São Salvador de Grijó, que tinham em Nilo Tempora sido estudados pelo professor Jorge Alarcão, antes de enveredar pela arqueologia, tinha navegado pela história medieval, e a preparação da edição desses 2 tomos, infelizmente só um é que acabou por ser publicado, acabaram por me decidir definitivamente, não apenas pela Idade Média, que já estava, mas pela primeira temática que eu tratei, ou seja, a análise da organização territorial, da gestão do património, rendas, enfim, aquilo que faz parte genericamente da economia monástica. Grijó era um caso privilegiadíssimo, estava muito bem servido em termos de fontes documentais que chegaram até nós, e foi ao tratar destas questões, ao começar a inteirar-me da bibliografia, que me cruzei com os trabalhos do professor Garcia de Cortázar, e fiquei de tal forma fascinado. Enfim, é verdade, só um parênteses, que eu já usei esta palavra várias vezes. Pode deduzir-se daqui que sou uma pessoa que me fascina facilmente. Não é verdade, mas a verdade é que neste caso fiquei completamente fascinado com o que se podia fazer, com o que já se fazia, e portanto não descansei até entrar em contacto com ele. Tive a grande sorte, que tenho tido muitas vezes na minha vida profissional, de estar junto de uma pessoa e colaborar com uma pessoa, que era o professor Baquer Moreno, de quem eu sempre fui assistente, que imediatamente me franqueou todas as portas. E devo dizer que, não havendo nesta minha atitude nenhuma,
digamos, nenhum ato, entre aspas, heroico, nem nada de verdadeiramente inovador. Devo sublinhar que no meu tempo, ou seja, estamos em meados dos anos 80, não era comum, pelo contrário, era muito invulgar, que alguém em Portugal, nas nossas áreas de história medieval, se lembrasse de iniciar carreira em investigação ligado a algum professor espanhol. Portanto, como digo, não há aqui nada de absolutamente original, mas era ainda muito, muito, muito invulgar. Aquilo que depois se tornou, digamos, comum, e comum no melhor sentido da palavra e muito positivo, era ainda bastante invulgar. Mais uma vez, uma coincidência favorável, que foi o facto de, em 1985, se ter realizado as segundas jornadas luso-espanholas de História Medieval. Portanto, o Porto tentou reanimar essa iniciativa que vinha já dos inícios dos anos 70 e tinha nascido em Lisboa no âmbito da Universidade de Lisboa, ainda ligada à professora Virginia Rao, renasceu aqui no Porto e eu fiz parte muito empenhada, devo dizer, da organização de todas essas jornadas. E foi aí que conheci o professor Garcia de Cortázar, relacionámos-nos muitíssimo bem, e pronto, começou uma carreira e começou sobretudo um convívio, um contacto que vem até hoje. Ele é de facto, de forma direta, o meu grande mestre, é a pessoa, enfim, que mais me inspirou do ponto de vista profissional, e devo dizer que não só. O professor Garcia de Cortázar pertence a um grupo relativamente restrito de grandes historiadores medievalistas, mas ele é um grande historiador, enfim, em absoluto, daqueles a quem nós podemos atribuir as grandes mudanças na nossa área de investigação. As grandes mudanças que se operaram na segunda metade, a partir dos anos 60, a segunda metade do século XX. Ele transformou realmente, no âmbito mais concreto do estudo do território, do ordenamento do território, da organização social do território, aliás, esta expressão foi cunhada por ele, transformou absolutamente os estudos, não apenas na Península Ibérica, antes de mais na Península Ibérica, mas também no conjunto da Europa. Portanto, foi um grande prazer, uma grande honra, e só lamento não ter, enfim, mais capacidade para mais usufruir de tudo aquilo que ele é capaz de dar e que a sua obra naturalmente continuará a dar. Sim, quanto a São Salvador de Grijó, ficou no ar. O professor escolheu o Mosteiro de São Salvador de Grijó pela disponibilidade de fontes ou por uma preferência já pessoal? Não, eu conhecia o Mosteiro de Grijó, mas como conhecia muitos outros. O Mosteiro de Grijó tem a particularidade de estar, digamos assim, bem sustentado, o seu conhecimento nos nossos dias, estar sustentado num conjunto documental que, não sendo excepcionalmente rico, tem, no entanto, algumas fontes absolutamente privilegiadas. São muito raros, para o século XIV, já nem me refiro para trás, são muito raros os mosteiros dos quais, para o século XIV, foram conservados os famosos tombos, os tombos de propriedades. As mais das vezes temos informação muito fragmentada, assente em documentos avulsos. No caso de Grijó, até se deve dizer, a documentação avulsa que veio deste período é bastante limitada, mas havia estes dois tombos que já tinham sido, entre aspas, descobertos há muitas décadas pelo professor Jorge Alarcão, como há pouco referi, que aliás construiu a sua tese de licenciatura precisamente nesses dois tombos, mas de facto ainda muito se podia fazer com os ditos tombos, nomeadamente à luz das novas perspectivas e, digamos, das novas metodologias que, entretanto, se tinham desenvolvido. E, por isso, imediatamente percebi as potencialidades, qualquer um, aliás, perceberia as potencialidades das ditas fontes. Como disse, eu estive ligado à edição de dois tombos, na realidade só um é que se concretizou, famoso para mim, pelo menos, livro das campainhas e depois o tombo novo do prior Dom Afonso Esteves, que retratam uma situação que, não sendo única, longe disso, está em Grijó melhor documentada do que em qualquer outra instituição congénere no Portugal da segunda metade do século XIV. Portanto, esse momento em que se está já mergulhado na plena crise dos finais da Idade Média, provavelmente, aliás, ainda nem se atingiu o fundo, e onde as instituições eclesiásticas, como várias outras, são chamadas a um processo, por vezes muito violento e muito duro, de reorganização, também económico-financeira. Eu devo dizer que apenas tratei desse assunto,
porque tinha fontes privilegiadas para isso mesmo. E isso permite-nos, ou permitiu-me a mim, através dos ditos tombos, ter não uma visão diacrónica, portanto, não de um longo tempo de estudo, mas é uma espécie, os tombos permitem-nos uma espécie de visão momentânea muito detalhada, uma espécie de fotografia que se faz num período concreto. Tem limitações, tem naturalmente potencialidades. Sim, de facto, a estrutura eclesiástica portuguesa merece então as melhores atenções da sua parte. Tendo-lhe dedicado tematicamente não só o seu doutoramento, como vários artigos e publicações. Por curiosidade, trata-se apenas meramente de uma questão científica ou de uma preferência pessoal? É as duas coisas, mas devo dizer que começou por ser, antes de mais, uma opção de natureza científica. Eu fui-me apercebendo, inteirando, como aliás a historiografia mais recente tem demonstrado de forma claríssima, quanto a estrutura eclesiástica é determinante na história de Portugal desde a sua formação. Está implicada no próprio processo formativo. Ora, esta visão, diria eu hoje, pacífica, absolutamente pacífica, também, digamos, ou melhor, de toda forma, foi possível chegar a esta visão absolutamente pacífica porque a história religiosa evoluiu nas últimas décadas e permite que hoje em dia qualquer pessoa com qualquer tipo de formação à partida se dedique a esta matéria. Dito de outra forma, deixou de ser uma matéria reservada apenas para investigadores mais ou menos eclesiásticos. Havia nestes assuntos, como em muitos outros, a presunção, por exemplo, como na história do direito, a presunção de que só pessoas com formação detalhada, específica nessa área, à partida, poderiam abordar. Claro, a história eclesiástica foi maioritariamente, a história, quando digo eclesiástica, a história da Igreja, a história religiosa em geral, é talvez a expressão mais abrangente de todas, foi claramente dominada por historiadores vindos do clero. E isso sempre lhe deu, digamos, às vezes conscientemente, outras vezes inconscientemente, sempre lhe deu uma excessiva dimensão confessional, que muitas vezes tinha, indiscutível, mas muitas vezes também não tinha. E, portanto, juntou-se tudo no mesmo saco, partiu sempre da ideia de, essas coisas de história da Igreja, cheira logo a, enfim, entre aspas, a proselitismo, a propaganda, etc, etc. Noutros tempos, em parte assim era, mas havia uma outra parte que não era, mas é verdade que houve, digamos, um duplo movimento, uma espécie de laicização entre os investigadores, hoje qualquer um se pode dedicar a esta matéria, mas também uma espécie de laicização do tema. Isto é, hoje em dia, qualquer pessoa que estude História da Igreja não está propriamente a fazer nenhum voto, nem a fazer nenhuma cruzada, e, portanto, essa, digamos, descontração em relação ao tema só favoreceu a investigação. Atenção que isto não significa, como eu dizia antes, que muitos dos historiadores que nos antecederam, clérigos, não tenham feito um trabalho excepcional e um trabalho honesto. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Mas é verdade também que foram muito marcados por esse ambiente de uma certa exaltação da dimensão eclesiástica e religiosa de Portugal, uma das suas míticas missões para as quais deveria estar vocacionado. Isso sempre é verdade, ou muitas vezes perturbou a dimensão científica com que se abordavam estas matérias. Com o tempo, devo dizer que me fui também, digamos, gostando cada vez mais, não é? E eu costumo dizer, brincando, muitas vezes, que estas matérias da história eclesiástica, isto aplica-se a várias outras, mas enfim, é esta acho que com mais sentido, podem não nos dizer, ou melhor, não nos dizem praticamente nada, para quem tem essa preocupação ou pretensão, sobre Deus e da relação dos homens com Deus, mas diz muito daquilo que é o ser humano. Diz muitíssimo do que é a natureza humana. As instituições eclesiásticas são absolutamente claras sobre a natureza humana. Portanto, também, desse ponto de vista, são bastante atrativas como objeto de estudo. Sim, sabemos do seu envolvimento num projeto da Enciclopédia da História Religiosa. Que importância vê neste projeto do qual participa?
Bom, o projeto de história da chamada Enciclopédia de História Religiosa em Portugal, enfim, com modéstia ou sem modéstia, partiu de mim, no interior do Centro de Estudos de História Religiosa, com que eu já colaboro há vários anos. E nasceu, a ideia é muito simples, nasceu diretamente digamos, de uma discussão que houve no interior do CER, sabendo, ou melhor, não é sabendo, questionando sobre como se deveria dar continuidade a dois dos maiores projetos que o Centro de Estudos de História Religiosa apoiou e desenvolveu, com os quais, devo dizer, não tive nada a ver, de forma direta, que foram a publicação da História Religiosa de Portugal e do Dicionário de História Religiosa de Portugal. Duas obras distintas, mas naturalmente pensadas como complemento uma da outra. Chegou-se a pensar numa simples reedição, sem mais, mas à qual foram colocados vários entraves de natureza, enfim, financeira e editorial. E esse compasso de espera permitiu, dentro do CER, refletir sobre qual a melhor maneira de dar continuidade. Em relação à história, ainda não se chegou verdadeiramente a nenhuma conclusão, mas em relação ao dicionário, é aí que, enfim, eu acabei por entrar e sugerir o projeto, não de um dicionário, mas de uma enciclopédia. As palavras não são próximas, mas são distintas, e, portanto, a enciclopédia nasceu com a vontade de dar continuidade ao dicionário, de amplificar o dicionário. É como se o dicionário fosse uma espécie de raiz, que agora nós vamos tentar fazer crescer. Claro que isto é possível, sobretudo devido aos novos meios que temos disponíveis, aos meios informáticos. A enciclopédia no próximo ano virá finalmente à luz, a gestação tem sido muito longa, demasiadamente longa. Agora eu faço parte da equipe que está, digamos, a ultimar os derradeiros pontos que ainda falta resolver para a tornarmos pública no próximo ano. E queremos que seja uma obra absolutamente abrangente. No sentido, por isso é que se chama enciclopédia também, absolutamente abrangente. Partindo do dicionário, o dicionário incorpora, digamos, a enciclopédia vai incorporar todos os artigos do dicionário e a partir daí nascem outros artigos que vão sendo colocados. Portanto, uma das vantagens vai ser, por exemplo, como na net à partida quase não há limitações de espaço, será integrar, por exemplo, artigos sobre o mesmo personagem, ou sobre o mesmo acontecimento, ou sobre a mesma instituição, ou sobre a mesma ideia, seja o que for. E isso permitirá também criar uma espécie de historial sobre a evolução da investigação acerca da questão A, B ou C. Vai integrar um número muito alargado de línguas, portanto as línguas cultas, digamos assim, do universo português, e completamente aberto à colaboração de toda a gente, claro, seguindo as normas e os critérios próprios de uma edição científica e académica, mas espera-se que abranja, digamos, um mundo muito alargado de pessoas, de temas e de interesses. Aliás, por isso é que se chama Enciclopédia Religiosa, Enciclopédia de História Religiosa em Portugal e não de Portugal. Portanto, para ser o mais alargado possível. Depois a colaboração terá, sem dúvida, uma equipa que verificará os artigos. Uhum. É uma estrutura muito... Quer dizer, eu devo dizer que julguei que era muito mais simples. Pode parecer estranho para as pessoas que me conhecem que tenha partido a sugestão, que tenha sido a mim que partiu a sugestão de fazer uma edição online com todos, enfim, eu que sou quase um info excluído, mas percebi para aquilo que nos interessava as potencialidades que isto proporcionava. Por exemplo, isto de manter as versões todas devidamente datadas, naturalmente, mas manter as versões todas, perceber como é que uma ideia evolui, como é que, digamos, a forma como encaramos determinada realidade, determinada personagem, todas essas alterações podem ser conservadas. A estrutura é relativamente simples, vai haver uma comissão redatorial e depois responsáveis pelas várias áreas que já estão definidas, um conjunto de áreas temáticas e cronológicas, e depois as pessoas, haverá, digamos, um pedido de colaboração. Em primeiro lugar vai ser pedido aos próprios membros do CER, que é um centro pequeno, mas se abrirá as portas absolutamente a toda a gente, com as regras
digamos que definem a edição de artigos para uma enciclopédia, para um dicionário, no fim de contas é o que isto é, e desde que as pessoas compram essas regras, submetem, e portanto estamos, como digo, a panóplia de temáticas que está criada, dificilmente se encontrará alguma coisa que não se encaixe nessas várias secções e divisões que foram criadas. Sabemos que é um conceituado investigador. Como vê as concepções e o entendimento da sociedade atual face às temáticas que estuda? Eu devo dizer que já passei o tempo em que ficava angustiado perante a falta de... não é de respeitabilidade, eu nunca senti isso, mas no fundo, às vezes é uma respeitabilidade, com todo o respeito pelas pessoas, esta repetição, um bocadinho oca. As pessoas respeitam sem saber exatamente o que estão a respeitar. E, portanto, desse ponto de vista, sinto que há, ou que se mantém, não creio que tenha crescido de maneira nenhuma, um pouco interesse por saberem realmente aquilo que nós fazemos. E quando digo aquilo que nós fazemos é para as ciências humanas em geral. Há um grande interesse pelas ciências humanas sempre que elas se, digamos, manifestam maioritariamente na área da pura e simples divulgação, que é fundamental, sem dúvida nenhuma, sobretudo se for bem feita, a boa divulgação. Até aí toda a gente mais ou menos compreende e entende, como algo que, digamos, nos distrai, nos chama a atenção para curiosidades. Quando passamos para o nível estritamente científico, não é? E das pessoas compreenderem que em história se investiga como se investiga em qualquer ciência, adaptados naturalmente os métodos, as metodologias, as técnicas, etc., aí já não estou tão ciente que haja uma adesão às pessoas, que o comum das pessoas ache que isto seja necessário. Explicar a alguém que é relevante para a nossa vida estudar qualquer coisa que se passou há 500 ou 1000 anos não é tarefa fácil. Como digo, quando se passa o mero nível da distração, dizes, é muito curioso saber que o Dom Afonso Henriques fez, aconteceu. E a partir daí não tiro consequências nenhumas, até aí tudo bem. Portanto, com todo o respeito, mas as pessoas tendem a considerar-nos um bocadinho como uma atividade algo folclórica. Entre as muitas distrações que temos na sociedade, temos também estas, lembrar lá para trás. Quando damos o salto para a ciência, digamos, a investigação pura e dura, chamemos-lhe assim, aí já é muito mais difícil e a incompreensão é generalizada. Como nós sabemos ao longo da história, toda a incompreensão, seja ela qual for, em relação a que matéria for, nasce sempre de uma circunstância que se chama ignorância. Pronto. Só a ignorância é que gera incompreensão. Isto é, quando eu compreendo, posso não aderir, naturalmente, não tenho que gostar de tudo, nem de todos, posso não aderir, mas ao compreender, relativizo imediatamente o meu juízo. Ora, como as pessoas fazem muito pouco esforço por tentar compreender e por tentar aprofundar, e há algumas matérias, evidentemente, nem estão disponíveis para isso, desconsideram bastante aquilo que a gente faz. É verdade que as ciências humanas em geral, e a história em particular, e é só sobre essa que eu sei, o pouco que sei falar é sobre essa, tem, digamos, uma dupla natureza que por vezes torna difícil para a mentalidade, digamos, maioritária dos nossos tempos, ou mais cultivada nos nossos tempos, que é uma mentalidade por vezes excessivamente racional e excessivamente apoiada nas evidências empíricas. É difícil falarmos de uma área que tem uma dimensão claramente científica, sem dúvida nenhuma, nos seus métodos, nas suas metodologias, na forma como processa o conhecimento, mas tem também uma dimensão que é a da, digamos assim, adaptação ao tempo em que estamos. Isto é, nós proporcionamos sobre os nossos dados uma narrativa adequada ao nosso tempo. Adequada não significa que vamos distorcer os dados da investigação, mas temos naturalmente que os adaptar à compreensão do nosso tempo. Ora, esta dimensão aproxima-se muitas vezes mais de uma espécie de género literário do que propriamente de um discurso científico. Não é? Um discurso de um físico ou um químico, e agora estou a falar daquilo que não sei, é verdade, não tem que ter tanta essa preocupação. O jargão técnico é de tal ordem que, enfim, por si só se justifica e ninguém está à espera,
Ninguém está à espera, a não ser que sejam em sessões de divulgação, que haja esse esforço de adequação. Da nossa parte, nós não temos alternativa senão fazê-lo. E muito bem, não é? O passado serve apenas para nós discorrermos sobre o presente e intervirmos no presente. Não tem outra utilidade. Pode nos distrair muito, quando não temos mais nada para fazer, sem dúvida, mas isso, sendo útil, não tenho dúvida nenhuma, não justifica por si só que se apliquem dinheiros públicos, que se apliquem os dinheiros dos impostos, etc, etc. Portanto, temos que ter a justificação social e temos. E o passado, insisto, serve para isso, não é? Para nos tornar melhor o presente e para sabermos intervir melhor no nosso presente. É mais um instrumento através do qual nós podemos estar melhor no nosso tempo, ler melhor no nosso tempo, intervir melhor no nosso tempo. Não tenho dúvida nenhuma e devo dizer que a experiência que tenho tido ao longo da minha vida apenas dá mais razão a isto que eu penso e obviamente não sou só eu que penso, a gente que pensa muito melhor do que eu já tinha pensado isto há mais tempo. E isso, não há dúvida que, apesar de para mim ser uma absoluta evidência, é algo que é muito difícil de transmitir. E creio muito transmitir para a gente, digamos, comum, para o público em geral, mesmo para o público culto, mas muitas vezes que não tem sensibilidade para este tipo de conhecimento. Como eu também não tenho para uma série de coisas, não é? Que, enfim, não reajo, compreendo perfeitamente que não tenho. Agora, é muito difícil nós transmitirmos isso, porque, como digo, o nosso conhecimento é dificilmente mensurável. Ora, a mensurabilidade, medir, aquilatar do valor económico, etc., etc., são parâmetros que hoje em dia o comum das pessoas considera fundamental, seja para o que for. E, portanto, se aparece uma instituição, uma área do conhecimento sobre a qual se investe, e depois eu não posso medir isto, mas isto serve exatamente para quê? Eu com isto faço o quê? Isso é muito difícil de explicar. E, portanto, se há essa dificuldade do público em compreender, também devo dizer que há uma grande dificuldade nossa em saber transmitir. Nós somos grandemente, nós, enfim, os da área, somos grandemente responsáveis, por vezes, por essa muito generalizada incompreensão. Voltando um pouco para a realidade da história medieval, tendo em conta ser um período tão romantizado e fruto de tantos clichês que existem em redor dele, como professor, como investigador, e através da divulgação acha que devem ser combatidos, como é o caso, por exemplo, da nossa herança muçulmana, que raramente é abordada nas escolas. É assim, esta dimensão romântica da história, dificilmente nos conseguiremos separar dela. E à partida, eu diria em termos abstratos, não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum se o resto não for esquecido, não é? E lá volto eu ao conhecimento cientificamente alicerçado. A vontade de nós contarmos uma história, e aqui no sentido de de apresentarmos a nossa interpretação de um acontecimento, de um facto, de uma conversa, seja do que for, como sabemos, é inerente à natureza humana. A história sempre serviu, ao longo dos séculos, para vários fins, e um deles foi sempre o de dar, dar legitimidade ao tempo em que vivemos. Nós vemos isso constantemente. Julgarmos que isso era uma questão do passado, não é. Os acontecimentos recentes que estamos a viver, mais recentes na Europa, mais uma vez, volta a dar tiros nos dois pés ao mesmo tempo. Enfim, parece que o século XX, enfim, para não ir mais para trás, não serviu absolutamente para nada. Lá estamos nós, mais uma vez, envolvidos com uma guerra de grande escala no continente europeu, que nos toca ao mundo e toca-nos a nós, antes de mais, mas é um bom exemplo disso mesmo, não é? Dessas manipulações do passado. Costuma-se dizer, é uma piada entre historiadores, que a história russa, o passado russo, é sempre imprevisível. Eu diria que não é só o russo, é o de todos, mas pronto, no caso vertente é bem aplicado. E, portanto, essa manipulação, essa utilização do passado em favor da legitimação do presente é de sempre. Aliás, através desta circunstância, se demonstra como a história é útil, não é? Se nós olharmos agora concretizando para os discursos recentes, e não é preciso acompanhá-los todos, nem de forma continuada, mas se olharmos para muitos dos discursos pronunciados pelo líder russo, Vladimir Putin,
vemos como grande parte das decisões que toma decorrem em função de uma leitura que ele faz do passado, não do presente. Aliás, é desprezando absolutamente o presente, porque se olhasse com atenção para o presente, dir-lhe-ia que esse passado estava passado, mas em função desse passado. Todos nós sabemos com as consequências que está a ter, como esteve sempre ao longo da história. Enfim, eu que sou medievalista e hispanista, não é? Sei, enfim, por já ter estudado e por ensinar há largos anos, como é fundamental toda a ideologia reconquistadora que, sobretudo a partir do século X, se vai construindo. Ora, um dos alicerces fundamentais é precisamente a leitura que eles fazem da história passada. A história passada, que é grandemente justificadora da sua ação. E isso acabará, mesmo não sendo uma verdade, acabará por se transformar numa verdade. Não é? Porque as pessoas aceitam e tiram consequências disso mesmo. Pronto, isto foi para invocar um tempo, enfim, hispânico, que marcou a Península Ibérica até aos nossos dias, e que é um caso exemplar de como se olha para o passado, se manipula o passado, enfim, como agora se diz, se instrumentaliza o passado em, digamos, favor do presente. Portanto, as pessoas, mesmo quando não o consciencializam, no fundo o que fazem muitas vezes é isto. É isto mesmo, é ir servir-me do passado para. Portanto, deviam perceber quanto o passado é fundamental para a nossa vida cotidiana. Agora, deviam pensar também que há regras na forma como vamos ao passado buscar as coisas, não só não vale tudo, como sobretudo não valem as ideias feitas e as grandes construções mais ou menos míticas que sobre elas se foram erguendo. Isso é função do historiador, tentar, digamos, repor, tanto quanto é possível, uma aproximação da verdade. Aquilo que nós fazemos em história não é mais do que aproximações à verdade. Nem que tivessem chegado até nós todos os documentos possíveis e imaginários, nem que dispuséssemos absolutamente tudo, aquilo que faríamos era apenas aproximações àquilo que se passou. Agora, há aproximações legítimas e há aproximações ilegítimas. E pelo meio há um sem mundo de variantes entre o absolutamente legítimo e o absolutamente ilegítimo. Remetendo para a sua vasta experiência novamente, gostávamos de saber quais é que foram as principais dificuldades que o professor teve enquanto pessoa e académico. Enquanto pessoa, mas... E académico. Como pessoa, enfim, não tenho... Nasci numa família absolutamente normal, da média burguesia portuense, portanto, verdadeiramente, aqui me confesso, nunca tive nenhum problema maior, nunca me faltou nada sob vários pontos de vista. É verdade que eu, muito cedo, era e sou, mas despertou em mim o hábito, por exemplo, da leitura, e lembro-me que quando comecei a receber as minhas mesadas, nem me lembro de gastar dinheiro noutra coisa, a não ser livros. Livros e, enfim, agora não sei se isto me vai custar caro, esta confissão, e dentro dos livros, antes propriamente dos livros de história, foram livros de banda desenhada. Sou absolutamente viciado e dependente de banda desenhada, até hoje, mas isto apenas para dizer que é apenas para exemplificar que nunca me faltou absolutamente nada, portanto nunca me cruzei com nenhum grande problema na minha vida, felizmente até hoje. Claro que se eles acontecem a gente não os deve evitar, mas podendo não os ter, também não há razão nenhuma para os procurar. E portanto, tendo em conta aquilo que é o curso normal da vida, do desaparecimento das pessoas, talvez sejam esses os problemas maiores com que me cruzei, mas felizmente na minha família, pelo menos até agora, as pessoas que partiram sempre, vamos dizer assim, dentro do tempo, não é? O desagradável é sempre aqueles que partem fora do tempo que se esperaria para ele. Bom, mas do ponto de vista profissional também não me posso queixar de maneira nenhuma. Eu fiz um curso normalíssimo aqui na faculdade e quando estava no 4º ano fui sondado para continuar aqui na faculdade. Claro, evidentemente fiquei muito satisfeito, mas devo dizer, ao contrário do que as pessoas por vezes pensam, que eu nunca, até essa altura nunca me passou pela cabeça dar aulas. Aliás, ainda hoje digo isso muitas vezes, eu só sou professor porque posso dar aulas na universidade, porque tenho uma grande dificuldade em me relacionar com a gente mais pequenina, portanto jamais me veria professor. Aliás, devo dizer que os professores que eu mais admiro são os professores que agora não se chamam assim, acho que é professores de primeiro ciclo, aquilo que se chamava antigamente os professores primários. Fico sempre espantado como é que conseguem receber
aqueles verdadeiros tumultos pequeninos, completamente descoordenados, e sai de lá a gente a ler e a escrever. Acho isso um absoluto milagre. Bom, mas a verdade é que para ficar na faculdade teria, naturalmente, que dar aulas, e foram uma revelação para mim. Enfim, acho que tenho algum jeito para dar aulas, pelo menos não tenho tido grandes problemas em relação a isso, e foi uma revelação, mas não tinha nem de perto nem de longe. Aliás, devo-lhes dizer, também outra confissão, que eu terminei o meu curso em julho de 83 e em outubro de 83 já estava a dar aulas. Apesar de só ter sido contratado, portanto a faculdade deve-me alguns meses, ainda trabalhei alguns meses à borla, e em abril de 84 era contratado como assistente estagiário, como então se chamava. Mas comecei a dar aulas, como digo, nos finais de setembro e inícios de outubro. E lembro-me perfeitamente como se fosse hoje da primeira aula. Não por ter sido a primeira aula, mas por o choque imenso que tive, porque entro na aula, as aulas eram no antigo edifício, aquilo era a deitar por fora, eram as cadeiras de História Medieval, na altura era a História Medieval de Portugal que se chamava, não, chamavam-se História de Portugal, assim é que era, História de Portugal, séculos IX a XV, era a História Medieval. E quem é que eu vejo na primeira fila? 3 ex-colegas minhas. E eu nem sei como é que me aguentei naquele momento, já nem sei o que é que disse na aula, nem deixei de dizer, só me lembro disto. As aulas eram 2 horas, como até há relativamente pouco tempo, não faço a mínima ideia o que disse ou deixei de dizer, na altura, claro, eu nem podia fazer sumário, porque ainda nem estava na instituição, e era, enfim, convidado para dar as aulas, e não me lembro absolutamente nada de que foi a aula, sei que era a História Medieval e tinha 3 colegas de curso. E fiquei bastante, enfim, amedrontado e intimidado com essa visão. Pronto. Mas depois a gente segue em frente e avança. E estou quase a cumprir, se chegar a abril do próximo ano, já são 39 anos de aulas aqui na faculdade. Com mais 4 de licenciatura, são há 43 que eu ando por aqui. Portanto, já começa a ser tempo de pensar em passar para outra. Deixar o lugar para outro. O professor é docente no que toca à licenciatura em História de unidades curriculares, como História da Igreja, História da Alta Idade Média, e entre as unidades curriculares obrigatórias de História de Portugal, História Medieval de Portugal, melhor dizendo. O professor encontra alguma dificuldade da superação, ao longo da sua carreira, verificou alguma dificuldade de superação dos alunos, da vivência pessoal da crença e do estudo científico das matérias em que leciona? Nunca me cruzei com nenhum problema que fosse irresolúvel, isso não. Agora, que é verdade que as pessoas, provavelmente como eu, ou seguramente como eu, quando chegam à faculdade, vêm ainda com muitas histórias com H pequeno em vez da história com H grande, isso é indiscutível. E como digo, eu incluo-me nesse grupo. E portanto, o que eu critico, ou melhor, essa circunstância não critico. Ou melhor dizendo, faço apenas um reparo, porque acho que devia haver um maior cuidado na forma como se leciona história. E não é, insisto, não é nenhuma crítica dura em relação aos meus colegas do ensino secundário. Estão dependentes de muitas circunstâncias e estão dependentes, sobretudo, de um instrumento, eu agora vou brincar, muito maléfico, a que se chama o manual. Que é uma coisa, enfim, terrível. Eu, durante 2 anos, fui revisor de manuais e jurei que nunca mais voltava. A gente nunca deve jurar nada, mas enfim, prometi tanto quanto possível que não me veria outra vez nessa circunstância. Acho que se passou num tempo em que se matraqueava datas e acontecimentos, e eu ainda venho desse tempo. Eu gostava, não é? Mas compreendo perfeitamente que muita gente ficasse a abominar absolutamente história, para outro tempo, que é uma história feita. Eu agora, com todo o respeito por quem a faz, mas não posso deixar de o dizer, que é feito com 2 recursos fundamentais. É uma história feita com os highlights, não é? Com os grandes acontecimentos, e uma história feita absolutamente sem espaço e sem tempo. É uma história desprovida daquilo que é o enquadramento basilar. Por muitas voltas que a gente dê, o primeiro passo é sempre ter a consciência de espaço e tempo. Por mais voltas que a gente dê, isso é, digamos,
a primeira característica do conhecimento histórico. E, portanto, o que eu sinto muito nos mais jovens, quando chegam aqui, isto tem-se vindo a agravar, é estarem desprovidos desses grandes instrumentos. Eu diria, mais que instrumentos, a palavra não é correta, é estarem desprovidos dessas formas. E isto é, antes de mais, o que caracteriza o nosso conhecimento. É evidente que isto que eu estou a dizer não é, digamos, por exemplo, a noção de espaço e tempo, que é tão fundamental na física, mas que pouco tem a ver com aquilo que nós chamamos de espaço e tempo. Portanto, há outros interventores no conhecimento científico que utilizam estes mesmos elementos, estas mesmas formas, estes mesmos esteios que nos seguram de formas distintas. Mas nós, em História, temos uma forma específica de ver isso. E por isso eu diria que no secundário era mais importante que fosse transmitido aos jovens aquilo que é característica do conhecimento historiográfico mais do que propriamente os dados. Porque os dados sem isto estão absolutamente deslocados e são descarnados. Não é? E, portanto, as pessoas depois têm dificuldade em perceber que as coisas se encaixam em tempos e espaços concretos. E relativizam isso de tal forma que depois aqui estarmos a falar, agora vou exagerar e vou brincar, mas estarmos a falar do Salazar ou estarmos a falar do Afonso Henriques é mais ou menos a mesma coisa. Não é? É lá para trás, pronto. E isso, obviamente, desvirtua e, para além de desvirtuar, faz cair pela base a especificidade do conhecimento e das afirmações que nós possamos fazer. Portanto, acho que as pessoas vêm mal preparadas desse ponto de vista e também relativamente aos conteúdos também vêm mal preparados. Vêm com uma série de ideias gerais, essa ideia de que a história é uma sucessão de ciclos, os grandes momentos, o feudalismo e o capitalismo e eu não sei o que, não sei o que mais, e sem perceberem que isso são antes de mais construções historiográficas. Algumas filosófico-historiográficas, outras historiográficas. Pronto, a história não é exatamente isso. Isso são, digamos, as grelhas que nós usamos para tornar inteligível. Agora, não vamos achar que a história, já lá vai o tempo em que se achava que havia essa sucessão de ciclos, muitas deles quase, digamos, inevitáveis, não é? Uma espécie de destino coletivo da humanidade. Isso lamento que as pessoas venham, mas devo dizer, e voltando ao início, não me custa, digamos, que as pessoas cheguem assim. O que me custa é que não mudem rapidamente. Isso é que me custa muito, devo confessar. Que a pessoa venha assim, eu provavelmente também vinha, já não me lembro bem, mas também vinha cheia de ideias feitas. Agora que a pessoa rapidamente, começando a ler certos autores, ouvindo as aulas, não é? Pronto, enfim, há professores melhores, piores, como em todas as profissões, mas já somos suficientemente crescidos e já temos autonomia para podermos escolher, ler e pensar pela nossa cabeça. Aliás, já tínhamos antes e aqui é suposto que ela alargue essa autonomia, essa capacidade de interpretação. E, portanto, dito isto, não percebo como é que as pessoas rapidamente não mudam. Isso é que me custa. Quando chega ao final do curso e às vezes são confrontados com certas perguntas que era suposto já terem desaparecido ou já estarem resolvidas, isso custa. Não fico frustrado, nem fico com ansiedade, já não fico, nem com ansiedade, mas custa-me, sobretudo porque vejo a pessoa a perder o seu tempo. Não é? Já podia estar uns passos mais à frente e continua lá atrás. Sim, efetivamente, tratar a história de um ponto de vista mais historiográfico, não tanto uma sucessão de acontecimentos, mas contribuindo para a destruição desta ideia de bons e maus. Exato. Uma história monocromática que não beneficia ninguém e que contribui para uma criação de ideias feitas que infelizmente depois são transpostas ou chegam até à faculdade e à construção científica. Tem razão e temos muita dificuldade nos libertar desse, vamos dizer assim, não sei se é tanto quanto isso, mas enfim, essa espécie de paradigma. Temos uma enorme dificuldade em fugir a uma história de heróis. Nos tempos eram os descobridores e os conquistadores, agora, com todo o respeito naturalmente, é a escravatura ou é outra temática qualquer. Há pouco falava na questão dos muçulmanos. É um caso evidente. Eu conto sempre este episódio que se passou comigo, que eu presenciei e que é bem sintomático do como se mudam as vontades e os gostos e aquilo que era bom é mau e aquilo que era mau passa a bom. Em 1987, no ano em que eu terminei o mestrado, e pouco depois de terminar o mestrado, ou melhor, já no início do ano letivo, eu terminei o mestrado em julho,
E no início do ano letivo eu estava em Lisboa, tinha sido convidado para ir fazer uma palestra a Lisboa. E estava com uma amiga minha, grande amiga e colega, hoje na Universidade de Évora, a professora Fátima Nunes, que é de História Contemporânea, e estávamos na Baixa, ela ia-me levar já não sei onde. E no carro estavam a transmitir, porque foi no dia ou na véspera do dia em que se celebra a conquista de Lisboa, em 25 de outubro de 1147. E esse dia é o dia do Exército. Pronto, e havia grandes celebrações e estavam a transmitir diretamente do Castelo São Jorge, onde estavam com crianças de escolas de Lisboa a fazer uma recriação da conquista de Lisboa. E então eu estava ouvindo na rádio, não é? Estava na Baixa de Lisboa, estava perto, mas não estava lá. Mas a história é fabulosa, porquê? Porque estava o locutor a entrevistar várias crianças, e as crianças eufóricas, e a certa altura disse, está ali um menino a chorar. Mas por que será que ele está a chorar? E lá foi ter com ele, mas tu estás a chorar porquê? E ele disse esta coisa espantosa, estou a chorar porque vou representar os cristãos. E eu pensei, se fosse no meu tempo, qualquer um choraria, era se estivesse vestido de muçulmano e não de cristão. E pensei naquele momento as voltas que o mundo estava a dar. Não é? E como de um momento para o outro, digamos, os cristãos agora eram os maus da vida, eram os opressores. Claro que, enfim, obviamente que também tinham sido exaltados de tal forma que os chamados infiéis, palavra que agora não se pode dizer, terá que ser sempre com aspas, eram sempre os maus da fita e que tinham de ser derrotados e que tinham de ser afastados, etc. Mas estava-se a passar precisamente para o inverso. Não é? Ora, e naturalmente nós somos pessoas do nosso tempo e não podemos ser insensíveis a estas coisas. Mas se pretendemos ser, de facto, investigadores, moderamos estes apetites de, digamos, etiquetar as pessoas com o bom ou com o mau. E é muito bom que as pessoas... Aquilo que eu dizia há pouco em relação ao ensino da história, do ensino secundário, é um bocadinho isso. É que a realidade é infinitamente mais variada. É a primeira noção que nós devemos ter. É infinitamente mais variada do que à primeira vista pode parecer. E nós, historiadores, entre muitas outras coisas, eu sei que é uma tentação humana incontornável, de sermos juízes. Seja o futebol, seja o que for, os famosos árbitros de bancada, já sabemos, não é? Seja na política, seja do que for, a gente mesmo quando, aquela expressão bem portuguesa, mas que se aplica a muitos outros, se costuma dizer, o português quando não sabe, acha. Eu não sei, mas acho que, pronto, e lá dou a minha opinião. Ora bom, era bom que em termos científicos isso não fosse bem assim, não é? E sobretudo porque estes atos de justiça, pertence à justiça, são antes de mais extraordinariamente injustos e desnecessários. Nós quando nos voltamos para o passado não temos absolutamente capacidade nenhuma de fazer juízos. Aquilo que chegou até nós e aquilo que dominamos é sempre uma parcela minúscula daquilo que realmente aconteceu. Portanto, como é que eu posso estar a estabelecer sentenças que são normalmente fatais? Não é? Eu, na minha juventude, heróis que hoje nem se pode, enfim, quase mencionar, o Vasco da Gama, o Afonso de Albuquerque, ou o Mouzinho de Albuquerque, por exemplo, nas campanhas de pacificação no norte de Moçambique, nos finais do século XIX, que eram heróis absolutos e estão transformados hoje em opressores, colonialistas, enfim, tudo o que se possa cair em cima. Independentemente do que eles foram, nós, historiadores, devemos abster em absoluto de fazer esses juízos. Antes de mais, pela imensa injustiça que eles comportam. Nós, como digo, conhecemos uma centelha minúscula do que se passou, quanto mais estar a estabelecer um juízo. E não nos compete a nós. Por isso é que me custa tantas vezes ver gente das nossas áreas e gente muito encartada a alimentar esse tipo de discursos. Que é humano nós aproximarmos mais de um e de outros e ter vontade de condenar uns e vontade de, enfim, santificar outros. Isso é absolutamente humano e é natural e daí, à partida, não decorre mal nenhum. Decorre quando nós queremos revestir este tipo de pensamentos com uma dimensão científica. Quer dizer, é assim porque nós comprovamos. Ninguém comprova nada. Portanto, era bom que nós não nos disponibilizássemos para esse tipo de serviço. Ora, muitas vezes a forma como a história é lecionada favorece este tipo de juízos. Favorece esse tipo de juízos. O historiador não tem que ser neutral, ninguém é neutral, não tem que ser uma pessoa sem opiniões, pelo contrário, deve ter opiniões, mas deve perceber que não lhe compete alimentar esse tipo de discussão. As tais manipulações, instrumentalizações da história. A história serve, insisto, para
podermos melhor intervir no nosso tempo. E existe também para que, no imediato, a gente se liberte da própria história. Senão ela cola-se às pernas e a gente não pode andar. Mais uma vez, invocando um assunto que, infelizmente, está em cima da mesa, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, parte daquela confusão toda, não chega para explicar tudo, mas parte dela vem precisamente das pessoas não se libertarem de um passado que já passou. E as piores nostalgias são sempre as nostalgias que nascem e alimentadas por aqueles que não viveram a realidade das quais se sentem nostálgicos. Isso é uma evidência de todos os tempos. Sim, a historiografia diz mais do presente do que do passado. Sempre, sempre, sempre. Pois bem, antes de terminarmos, queríamos perguntar o que falta estudar na Idade Média em Portugal e que conselhos daria aos jovens investigadores que abraçam a história? Falta estudar muita coisa. Muita. Portanto, a primeira coisa que se deve dizer é que ninguém tenha medo, que há espaço para todos. Há espaço para todos. Há trabalho para todos. Aquilo que infelizmente não há, que nós não conseguimos fazer, é emprego para todos. Mas espaço e trabalho não falta. Não há matéria nenhuma, absolutamente nenhuma, que esteja próxima de estar esgotada. Também na história medieval e concretamente na história medieval portuguesa. A renovação metodológica que tem havido no conjunto da história à escala europeia, para não falar do resto, que também desconheço, e concretamente em Portugal, é de tal ordem que nós verdadeiramente estamos a repensar uma série de temáticas que eram tidas, isto nunca acontece, mas enfim, eram tidas mais ou menos como temáticas arrumadas. E isto lá está porque a história tem sempre no seu discurso uma preocupação, deve ter sempre no seu discurso uma preocupação por proporcionar um discurso adaptado ao tempo. Evidentemente que se eu me pusesse a escrever hoje, não teria capacidade, mas se eu me pusesse a escrever hoje como o Herculano escrevia na primeira metade do século XIX, ninguém ia ler. Achavam que era uma coisa completamente fora de tempo. Também não podemos olhar para o Herculano exclusivamente à luz dos nossos olhos, e muito daquela dimensão épica da sua forma de escrita é própria de alguém que vive no século XIX. É assim que ele consegue transmitir, é assim que as pessoas conseguem entender. Hoje não é assim. Não é? Eu, se me pusesse com aqueles epítetos e com aquelas adjetivação toda, nem pensar. Não é? E não é apenas o Herculano, isto vem até, não digo até aos nossos dias, mas até relativamente próximo de nós. Portanto, uma escrita e um estudo adaptado ao nosso tempo. Quando digo adaptado ao nosso tempo, significa também que há matérias que devem ser privilegiadas sobre outras, não por serem mais importantes do ponto de vista historiográfico, mas simplesmente porque são mais importantes para o nosso tempo. E aí sim justifica-se, por exemplo, que a gente estude muito mais a escravatura, diz muito mais ao nosso tempo, que busca, esperemos que com mais sucesso, uma efetiva igualdade, pelo menos cívica, real e prática na nossa sociedade, por isso deve atender mais a essas temáticas, disse a escravatura, que agora está muito popular, como outra qualquer, que nós sintamos mais adequado. Muitas vezes não são temas mais relevantes do ponto de vista historiográfico que outros, mas são adequados ao nosso tempo, e nós temos obrigação de responder ao nosso tempo. Do mesmo modo que na investigação de muitas áreas, enfim, hoje em dia se investiga muito, sei lá, a questão das energias renováveis. Não é? Porquê? Porque nós precisamos mais delas. Não é? E, portanto, há temas que nos dizem mais, que são mais, digamos, prementes para a nossa atuação enquanto cidadãos, e, portanto, vejo com muito, digamos, bons olhos e muito positivamente que essas matérias sejam privilegiadas, até porque a maior parte dessas matérias foram bastante colocadas de lado no passado, que naturalmente valorizou aquilo que o seu tempo exigia. Quando nós vemos, por exemplo, Herculano, enfim, a valorizar determinadas dimensões, como seja, por exemplo, a da construção nacional, a da identidade nacional, é natural que o fizesse. A nação está em crise, a consciência de nação está profundamente em crise no século XIX. O fim do ciclo do Brasil, o começo, eu não sabia muito bem de quê, mas que veio a ser o último ciclo imperial da África, colocavam questões, digamos assim, existenciais ao conjunto da comunidade portuguesa. Por isso não é de estranhar que ele se tenha dedicado a isso, não é? Quando ele dedica o 4º volume da História de Portugal ao estudo dos concelhos, porque estava absolutamente ciente que uma das formas da renovação e, sobretudo, da modernização liberal
no seu entendimento do país, pressupunha uma reorganização da administração local. E, portanto, naturalmente, ele foi estudar com muito mais acuidado os concelhos do que estudar outras instituições. No século XIX, por exemplo, a história da Igreja, não tendo nem de perto nem de longe desaparecido, não era a questão, as instituições eclesiásticas não eram a questão mais premente. Num país tão, digamos, em que a oposição e as fraturas em relação à Igreja eram imensas, obviamente isso não seria um tema candente, não é? Ou não, de modo nenhum desapareceu, nem foi colocado em quarto ou quinto plano, mas percebe-se que não era a primeira questão a dever-se tratar, até porque se achava que a Igreja estava em tão franca decadência que era uma questão de tempo ou relativamente pouco, que acabaria por, enfim, se não desaparecer, ficar bastante reduzida, o que já sabemos não vai acontecer. Por isso, os temas têm muito a ver com os tempos em que estamos. Não é? Porque é que há, a partir dos anos 80, surgem em Portugal as preocupações com a história da mulher. Não é? Naturalmente, porque estávamos a assistir à, finalmente, já muito atrasada, promoção social e cívica das mulheres no conjunto da sociedade. Portanto, é natural que a história se tenha interessado por conhecer esses processos. Pois bem, como última pergunta, gostávamos de saber como o professor gosta da história. Como é que eu gosto da história? Como gosta da história? Ora, esta é a pergunta mais difícil que me fez. Como é que eu gosto da história? Ora bom, eu agora vou ser um bocadinho provocador, mas como não fui eu que disse isto, só vou citar. Eu gosto da história num bom livro de história. Um grande historiador, creio que não estou errado às vezes para os nomes, ao contrário do que pode parecer, não tenho grande memória, creio que foi um grande historiador de história económica, meados do século XX, o Witold Kula, que agora é pouco citado, que um dia, muito provocatoriamente, escreveu o seguinte: para que ler um romance quando posso ler um bom livro de história? Pronto, obviamente isto é uma provocação, claro que nós dizemos sempre que podemos ler um bom romance, mas eu percebo muito bem o que ele quer dizer. Um bom livro de história, o que significa também um livro bem escrito, um bom livro de história é como eu gosto da história. E devo-lhe dizer, apesar de gostar de investigar, aquilo que eu realmente gosto de fazer é de estudar. Portanto, anseio pela reforma, entre outras coisas, deixar de ter obrigações de publicar, etc, etc, para voltar a fazer aquilo. Foi assim que eu comecei a gostar de história. E não me lembro, enfim, como a casa dos meus pais e a casa onde eu sempre vivi é praticamente em frente à biblioteca pública, junto a São Lázaro, muito cedo, andava ainda na escola primária, comecei a frequentar a biblioteca pública. E aquilo que eu gostava de fazer era ler livros. E ler livros de história. Na velha sala que ainda invocava o século XIX, ainda vagamente invocava o Herculano, eu não sabia, portanto é para vos mostrar, ou para tentar demonstrar como a vida do Herculano se vai cruzando com a minha, por sítios onde ele andou, e lembro-me que o maior prazer que podia ter era ver um livro. Então, isto agora já é manias, mas então se o livro tinha assim um ar antigo e velho, então ainda me sabia melhor. São manias, são vícios, mas sabia-me bem. É assim que eu gosto da história, é através de um bom livro de história. E esta é a pergunta da praxe, mas se calhar vai ser um bocadinho furada. Mas como é que o professor gosta do seu café? Ora bom, é muito fácil responder. É que eu não gosto de café. Digo, como não gosto de café, não sei que lhe digo. Olha, tenho uma relação muito... Não sei se é estranha, provavelmente muita gente terá a mesma relação que eu tenho. Eu acho o perfume do café notável. Não consigo comer nada que tenha café. Sabe-me tudo. Bem, primeiro o café é a razão porque eu não tomo café, que o café me altera consideravelmente. Sou daquelas pessoas que se tomar café parece que me ligaram à corrente elétrica, portanto fico, depois de 2 experiências traumatizantes já há muitos anos, jurei que nunca mais tomava café e não posso tomar café. Mas lembro-me, quando andava na faculdade, ia para cá, para a faculdade nunca vinha a pé, porque saía sempre com o tempo muito contado, mas quando ia para casa muitas vezes ia a pé. E tenho pena de não poder fazer isso, que me fazia muito bem, também do ponto de vista da saúde. E lembro-me perfeitamente de passar lá em baixo, junto à Brasileira, e junto aí, e havia sempre um cheirinho a café, e eu lembro-me muitas vezes de parar e pensar que tinha que viver com esta realidade, que era gostar imenso daquele perfume, mas não poder tocar em café. Portanto, lamento, mas para mim o café, não.
Mas bebo muita outra coisa. O chá. Exatamente. O chá. O chá também tem, não é? A famosa taína. Não me faz absolutamente nada, ou pelo menos nunca dei conta. Nada. Portanto, sou um compulsivo bebedor de chá. Muito obrigado, professor, pela sua presença e pela sua disponibilidade, por esta conversa interessante que a todos nos edifica. Despedimos-nos assim de mais um episódio do podcast Café com História. Até breve. Bom, então, mesmo antes de terminar, queria também apenas agradecer, uma vez mais, a vossa disponibilidade, a vossa paciência e, como disse no início, a vossa confiança para acharem que eu era capaz de ter histórias interessantes para encher um programa. Muito obrigado. Até breve.